Oi, tudo bem? Eu sei que você não consegue ver meu rosto, mas tenta imaginar aí baseado nesse retrato hiperrealista que eu fiz de mim mesmo. Meu nome é Thaisa Lopes Damasceno e eu sou uma aluna de doutorado orientada pela professora Raquel Peixoto. Nós duas fazemos parte do Laboratório de Ecologia Microbiana Molecular do Instituto de Microbiologia Paulo de Góes, situado na UFRJ, mas nós apelidamos nosso laboratório carinhosamente de LEM. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o meu projeto de doutorado, que vem sendo desenvolvido desde o início desse ano, que é sobre a criação de probióticos para corais de mar profundo através de análise de DNA. Tá, mas o que eu quero dizer com isso? Vamos por partes. Primeiro de tudo, o que são esses corais? Mais especificamente, esses corais de mar profundo. Bom, os corais são animais, sim, são animais, ao contrário do que muita gente pensa, pertencentes ao filo dos quinidários e que, como a gente pode ver pelo desenho, formam colônias com diversos indivíduos. Quando essas estruturas são um pouco maiores, a gente chama de bancos de corais. E qual a importância disso? Não só é importante porque muitas vezes a gente consegue encontrar mais de uma espécie de coral dentro dessas estruturas, ou seja, ela é bem diversa com relação aos corais, mas também porque ela funciona como uma base para o restante do ecossistema circundante. Por exemplo, os peixes podem usar essas estruturas para alimentação, reprodução e proteção. Além disso, esses corais se encontram num ambiente peculiar que muitas vezes a gente não associaria com a presença de vida, de alta pressão, grande profundidade e poucos alimentos, e ao mesmo tempo ele está sob muitos fatores de estresse por influência humana, que poderia ser, por exemplo, a presença de poluentes. Tá, aí você deve estar se perguntando, mas eu nem sei o que são probióticos. Eu aposto que não só você sabe o que são probióticos, como você provavelmente já tomou. Vai dizer que você nunca ouviu falar do Yakult. Ele mesmo, aquele leite fermentado, da tampinha vermelha e com os lactobacilos vivos. Ele se baseia no fato de que a gente tem bactérias que moram no nosso corpo e que são boas para a nossa saúde. Então, quando você ingere um probiótico, você está ingerindo essas bactérias e aumentando a quantidade delas no seu corpo, o que vai levar a um ganho na sua saúde. Isso também se aplica aos corais. Eles têm bactérias que moram não só na sua superfície, mas também no seu interior, e que desempenham funções que ajudam na saúde desses corais e que muitas vezes podem torná-los mais resistentes a fatores estressantes, ou seja, certas bactérias equivalem à saúde. E o DNA? O DNA é chamado de a base da vida porque ele retém as informações sobre as suas características e sobre como seu corpo funciona. Ele é formado pelo que a gente chama de nucleotídeos, que são a adenina, timina, citosina e guanina. O que você precisa saber sobre eles agora para entender o que eu estou falando é que eles geralmente são chamados pela primeira letra do seu nome, ou seja, A, T, C e G. Então, o DNA, de uma forma um pouco mais abstrata, nada mais é do que uma sopa de letrinhas. Trabalhando com bactérias que também possuem DNA, a gente tem tecnologia suficiente hoje em dia para extrair esse DNA e transformar essa sopa de letrinhas numa sequência de letras. Essa sequência de letras ela pode ser traduzida por algumas ferramentas que a gente tem na internet para genes, e genes conferem características. Da mesma forma que eu tenho um gene para dizer que eu tenho olhos castanhos, a bactéria pode ter gene para dizer que ela produz um antioxidante que ajuda o coral a lidar com poluentes no ambiente. Aí você me pergunta, Thaís, o que eu faço com esse monte de informação que você acabou de jogar em cima de mim? Vamos lá, resumindo. Eu pego as bactérias que estão morando no coral, eu avalio o DNA dessas bactérias, como eu disse, a sequência de letrinhas, eu traduzo essas sequências para genes, de genes para características, e baseado nessas características, eu escolho as melhores bactérias para comporem o meu probiótico para corais de mar profundo. É basicamente isso. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima!